Cuidar com amor, um compromisso moral. Este é o tema que será abordado agora por Carlos Eduardo Durgante, médico geriatra, pós-graduado em geriatria e gerontologia pelo Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC Rio Grande do Sul. Professor de pós-graduação do curso de especialização em saúde e espiritualidade das faculdades Monteiro Lobato, escritor, articulista da Folha Espírita e trabalhador da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Passo a palavra, então, ao senhor Durgante. Bom, boa tarde a todos. O esforço vai ser conjunto. Do palestrante aqui que está louco de sono, estava com fome, comeu muito, então a gente fica num estado bravo. Já chupei 2 house para ver se acorda. Então eu espero que a plateia de vocês aí, que tem que ouvir um pouco, esses 40 minutos, uma palestra muito expositiva, com muitos slides, imagens, que não se cansem. Bom, vamos falar disso. De um compromisso, não de uma obrigação. Quanto mais avançamos no conhecimento doutrinário espírita, nós mais nos conscientizamos que não somos obrigados a fazer nada. Temos o livre-arbítrio de decidir nesta encarnação fazer o máximo que pudermos, ou ainda assim continuarmos fazendo muito pouco, ou agravando mais nossas dívidas. O plano maior nos reúne em família para o exercício do amor. Então nós vamos falar um pouquinho nisso, sobre esse compromisso moral de cuidar, quando nos é colocado uma situação do cuidado. Vamos ouvir algumas palavras do Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade. Porque resume todos os deveres para com o próximo. Falamos então em caridade, amor. E mais uma reflexão importante. Isso está na parábola, dos credores e dos devedores, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos mais uma mensagem muito forte, que nos clama a sermos bons e caridosos. Esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo desenvolvimento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Mais uma vez, Cristo nos pede: sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna, nos coloca Allan Kardec no Evangelho. Essas 2 grandes mensagens nos chamam à prática da caridade de um amor diferente do amor romântico, do amor que um fã tem por um ídolo. Essa banalização do eu te amo, eu amo vocês, eu amo todos vocês. Quantas vezes a gente ouve isso nos shows de música, nos teatros, de um fã, de um ídolo, esta troca desse amor tão vulgar, tão superficial, que impõe inúmeras condições. Não é deste amor que a gente fala. Deste amor em que é fácil sentir e dividir quando tudo vai bem, quando não temos problemas, quando não temos sofrimentos, ou muito pouco. Cristo nos chama
ao exercício de um amor muito diferente deste. Por isso que é difícil, gente, sermos bons e caridosos nesse momento em que estamos vivendo neste planeta. Mas ele nos fala deste amor, do amor sem uma condição. Eu só vou te amar se eu receber algo em troca. Talvez eu te ame, goste de ti, se tu realmente partilhares tudo comigo. Ou aqueles ganhos, aquelas trocas que se fazem por meios escusos ou com fins sem a necessária importância da existência desse amor para o crescimento dos dois. Mas nós estamos falando do amor incondicional, do amor que não impõe condições, do amor com paixão, do amor doação, do amor solidário. São outras formas muito mais profundas e importantes do amor que se dá nessa nossa convivência, no dia a dia que temos, primeiramente na família, no meio social, no meio profissional, no meio espiritual, por onde andamos. Nós somos convidados a exercitar um pouquinho desses tipos de amores, muito mais profundos, muito mais importantes, ensinados por Ele. Enfim, é um combustível essencial para que a gente cuide. Quando se coloca diante de nós a necessidade de estar cuidando, por exemplo, um familiar que precisa disso, dessa troca afetiva. Nós estamos falando desse tipo de amor muito mais profundo. E aí vem a grande pergunta, mas como é que eu chego a ele? Mas é difícil, gente, esse amor verdadeiro, profundo, incondicional, ou com muito poucas condições, esse amor doação, esse amor compaixão. Mas a gente precisa buscá-lo através da transmutação de sentimentos. Não há outra forma. A gente não muda rapidamente a forma de amar ou sentir ou perceber o outro, tolerá-lo, aceitá-lo, perdoá-lo, sem que se faça em nós um grande movimento de mudança desses sentimentos ruins que temos e trazemos conosco, todos nós. Porque senão não estaríamos muito parecidos aqui, todos muito próximos das necessidades evolutivas de cada um nesse nosso planeta, especialmente dentro dessa nossa plateia. Estamos todos necessitados de transmutar sentimentos negativos e ruins que ainda trazemos e ainda temos em virtudes cristãs. Se isso não for feito, nós vamos ter realmente muita dificuldade de aceitar desafios reencarnatórios. E a gente se pergunta, que sentimentos que nós vamos trocar? Nesta imagem, a gente vê que vamos transmutar sentimentos ruins, negativos, em virtudes cristãs: benevolência, aceitação, paciência, tolerância, caridade, fé, gratidão, bondade, desapego, perdão. Nós temos várias, inúmeras virtudes cristãs que precisamos de. Cada uma é mais difícil para um do que para outro. Em algumas dessas eu consigo praticar o amor. Outras talvez sejam extremamente difíceis ainda. Todas vão levar, especialmente o perdão, vão levar a esse tipo de amor que vai nos ajudar a cuidar do pai, da mãe, da avó, do marido, da esposa doentes. Esse tipo de permuta de sentimentos ruins para sentimentos bons, eles nos simplesmente proporcionam a nós esse convite. Nós estamos recebendo um convite amoroso, um compromisso moral de cuidar com amor. Há diversas formas de cuidar, há diversas necessidades do cuidado no dia a dia das nossas relações interpessoais. Mas é um convite. Se o que essa imagem nos remete é realmente um caminho, nós estamos aqui caminhando certamente para um algo melhor que nos espera depois do nosso desencarne, mas nós temos que trilhar esse caminho, para que tenhamos esse tipo simbólico aqui de luz, ou seja, aqui conseguimos vencer alguns desafios evolutivos
que nos propusemos a passar. Então, a gente é convidado a essa transmutação desses sentimentos. O aceite do convite se faz aonde? Como essa árvore cheia de galhos, ela se faz no grupo familiar, gente. É aqui o maior e talvez o mais importante exercício de amor dentro da nossa casa, da nossa família. Esse grupo familiar tem um significado muito grande no entendimento espírita. Que vou citar 3 pequenos trechos do Divaldo e do Chico falando sobre família. Diz Divaldo Franco, o grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se, aprender a servir e ampliar a capacidade de amar. Não há outra finalidade de nos reunirmos. Reunidos novamente, devem se juntar no processo de libertação em que se encontram comprometidos. Não sou eu, não é a minha nora que apareceu na minha vida, que é o problema da minha família ou o meu. Não é ela que precisa evoluir e se renovar. É coletivamente o lar e a família que precisa esta renovação. Então é coletivo, a necessidade é coletiva de todos aprenderem e se libertarem e, enfim, nessa encarnação conseguirem se amar. Mais do que provavelmente, certamente nas outras. Diz Chico, frequentemente o espírito renasce no lar que precisa, geralmente no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo novamente relações com as mesmas pessoas, ou com quase todos, dessa constelação familiar, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Esses dias, um mês e meio atrás, eu dei uma palestra semelhante a essa lá no Congresso Espírita, e eu gosto muito de usar o exemplo. Pelo menos eu, quando nasci, me ensinaram que a gente nasce quando a cegonha nos deixa dentro de uma chaminé. Vamos pegar essa brincadeira do simbolismo da cegonha e vamos dizer que a cegonha não erra a chaminé de ninguém, de casa nenhuma. Ela não passou batida pelo bairro mais pobre de Porto Alegre, passou batida pelo bairro mais chique de Porto Alegre, te deixou cair lá no bairro mais pobre, por um engano, por uma falha do alto. Absolutamente. Nascemos, reencarnamos naquele lar que necessitamos, essa é uma máxima que a gente ouve frequentemente, uma necessidade imensa de reparar equívocos, erros, desavenças de outras encarnações. Mais uma vez aqui estamos reunidos. Quando vocês chegaram para fazer a inscrição, a Ana não estava na letra J do João ou da Joana. O crachazinho de vocês estava distribuído nas letras conforme a ordem alfabética. Isso é pequeno, mas é uma organização do nosso evento. Imaginem vocês a organização do plano espiritual para cada um. Não há falhas, não há equívocos, não há erro, não há cochilos. Existe um plano necessário para cada um e no coletivo, onde nos reencontramos, muitas vezes em posições diferentes dentro dessa família primeira. Mas continuamos, o encontro pode estar marcado para a segunda família, quando já não somos mais o filho e somos o pai. Então existe todo esse planejamento encarnatório que Emmanuel reforça. Por isso somos convidados a conviver uns com os outros através de laços familiares, para que nos aperfeiçoemos e colaboremos com o aperfeiçoamento daqueles que formam, nessa existência atual, a família que nos acolhe, seja qual for. Aquela família genética, consanguínea, uma família afetiva que nos adota. O que nos acolhe lá depois? Quantas tias solteironas são acolhidas por seus sobrinhos? Tias ou tios que não constituíram família são acolhidos depois. E quantos lares são constituídos hoje de diferentes formas na família e formam a família? Então, estamos reunidos sobre esta grande máxima, sobre a nossa família, para aprendermos a nos reconciliarmos com os outros e aprendermos a amar. E aí vem, cada vez mais, esse compromisso moral se
se formando claramente diante de nós. Bom, eu estou nessa família, algo realmente preciso estar nela, necessito, e algo terei que realmente fazer aquilo que me propus antes de aqui chegar. Nós temos muitos apoios, muita ajuda para conseguirmos as tarefas que nos propusemos. Cristo nos coloca através desse seu exemplo, e aqui está, em algumas palavras, o exemplo. Ele foi o maior exemplo de amar e o maior exemplo de cuidar de quem fosse o seu próximo. E ele foi nos dado há muito tempo. Ele não nos ensinou apenas a amar a nós próprios, mas a nossa família e especialmente aos irmãos de caminhada. Nesses incluiu os necessitados de amparo, de solidariedade, de carinho, de afeto. Ou seja, ele nos colocou todos temos essa necessidade. Em maior ou menor grau. Então ele nos reuniu e colocou nessa existência, eu como alguém que vou cuidar, ou eu como aquele que será cuidado. Aqui nós temos diversas situações da nossa vida, gente. Nós estamos nos vendo diante do cuidado, olha lá, ó. Aquela grávida, já cuida do seu nenê, as crianças, o vovô, a criança, todos têm necessidades de cuidado. Uma família como aquela ali, bem longeva, em que várias gerações estão vivas, o cuidado na velhice. Há um espectro de formas da necessidade do cuidado. Esse não sei se vocês enxergam bem, mas eu peguei do Facebook, muito interessante, diz, a vida é um ciclo, quem hoje cuida, amanhã será cuidado. E nessa imagem há uma mãe cuidando do seu nenê, e ali depois, provavelmente ele mesmo, neto ou filho, cuidando dessa mãe ou desta avó. Então, o espectro de cuidado é amplo, gente, em diversos segmentos da forma e necessidade. Eu trago aqui para vocês, nessa breve reflexão, uma questão que é muito mais relacionada ao envelhecimento. Essa é uma imagem muito conhecida de todos, ela permeia hoje quase todos os sites de espiritualidade, fala que esta família que hoje está constituída aqui na Terra, né? Pai e mãe, as outras famílias, grandes ou pequenas, elas vieram inicialmente daqui. O projeto é espiritual, ele é muito anterior a este. Então não há erro nesse planejamento. Há um grande acerto, uma grande necessidade. E a necessidade do cuidado no processo reeducativo do espírito pode se manifestar na nossa família de diferentes formas. Na forma de doença, muitas vezes. Que talvez seja a que mais encontramos, esta necessidade do cuidado. Aqui eu cito para vocês, da minha experiência de médico geriatra, não, acho que pulou, né? Queria voltar para isso aqui, não é lá muito santo. Vamos ver, se não pulou eu falo. A necessidade do cuidado, tá, esse mesmo. Ela se dá de diferentes formas dentro do nosso lar. Nas diversas formas com que se coloca. Desde uma mãe, que tem que cuidar desse filho que nós vimos lá, com necessidade especial, talvez a vida inteira ela cuide desse filho. Desde os casais em que um dos idosos desenvolve uma doença crônica, degenerativa, e passa a cônjuge, a esposa, a cuidar desse marido. Ou a mãe viúva, que tem filhos ou filhas, e depende deles para o cuidado. Ou esta mãe viúva, ou esta senhora viúva, que talvez não tenha tido filhos, e muitas vezes é uma irmã, muitas vezes é uma sobrinha, ou é esta avó que é cuidada por um neto ou uma neta. Há diferentes formas. A necessidade do cuidado, ela se coloca. E depende de que membros da família estão envolvidos, é o que se dará o cuidado. Nós sabemos, por isso que eu trago essa questão do envelhecimento, porque é onde mais se vê a necessidade do cuidado. Porque nós estamos, é de conhecimento de todos vocês, vivendo um fenômeno populacional.
Nós temos uma quantidade muito grande de idosos e cada vez mais da nossa população. Se nós formos fazer uma breve censo aqui da nossa plateia, a maioria está da meia idade para cima. Então, é o segmento da população que mais envelhece. Rapidamente, não sei se vocês enxergam, existem aproximadamente 7,2 bilhões de seres vivos no planeta Terra. 900 milhões são idosos. E 25 milhões vivem no Brasil. É muita gente. 60% são mulheres. Então, a estatística breve, rapidamente, mostrando esse fenômeno, que no momento que ele se expande, ele cresce, ele cada vez mais envolve a necessidade da família estar unida e ter um suporte. Muitas vezes nós estamos diante de situações assim nos lares vivenciados, em que existem doenças que incapacitam. Então, o envelhecimento ou a velhice pode acarretar uma série de situações que levem ao surgimento de doenças. Sabemos disso. É inevitável fugirmos das doenças no decorrer do nosso processo de envelhecimento. O grande diferencial é quanto estas doenças vão nos incapacitar para, por exemplo, estarmos aqui hoje. As pessoas idosas da plateia, todas na sua maioria, na sua maciça maioria, têm 2, 3, 4 ou 5 doenças crônico-degenerativas. Estão aqui, com seus óculos, que tem problema visual, algumas com problemas auditivos, quase vários e muitos com problema, talvez, de hipertensão, com artrose, com osteopenia, meia dúzia de talvez outras situações, mas aqui estão. Agora, aquele ou aquela que teve uma hipertensão arterial e que teve uma complicação de um AVC, que a imobilizou, que a deixou em casa porque está hemiplégica, ou porque não controla mais os esfíncteres, ou porque não fala mais, provavelmente não veio hoje aqui. Não pôde vir. Este é um tipo de doença que incapacita. Mais, sem sombra de dúvida. Mas a velhice em si encerra o aumento das doenças que levam ao quê? A necessidade de algum grau de cuidado. Especialmente limitações, tanto físicas quanto mentais, levando a limitações da função. Por exemplo, doenças incapacitantes, uso excessivo de medicações, questões sociais, como nós vimos antes. A doença pode vir concomitantemente com a viuvez, com o abandono e a solidão. A situação é bastante mais complexa. Independente disso, o envelhecimento por si só acarreta o aumento destas situações de limitações físicas, mentais, de dependências. E aumenta aí a necessidade do cuidado. E como é que a gente encara isso? Do ponto de vista independente de credo, mesmo que não sejamos religiosos, mesmo que não sejamos espíritas, somente pelo sentimento humanitário que temos, já vamos cuidar de alguém. Somos capazes de cuidar de um animal que está sendo maltratado na rua. Imaginem alguém que é nosso, que é caro a nós. Esta família pode ser grande, pode ser pequena. Muitas vezes, numa família grande, não sobra para quase ninguém. A troca de um amor, compaixão, de um amor, como nós falamos antes, doação. Muitos dos filhos, talvez, dessa família grande, deste casal, nenhum deles talvez se sinta capaz ou com condições de troca de afetos. O suficiente para cuidar bem. A mãe que teve uma queda, são as diversas situações que a gente pode se deparar. A mãe que teve uma queda e fraturou o fêmur, tem artrite reumatoide, teve um AVC, o vô que está velhinho e fraco, o esposo com Parkinson, ou com doença de Alzheimer, a mãe com depressão refratária ou recorrente, o filho com esquizofrenia, com necessidades especiais. Isto, falado há pouco atrás, reforça que muitas vezes nesta família, reunida antes da reencarnação, pelas necessidades de cada um, porta alguma destas situações, ou outras tantas que eu não incluí aqui, que se vê necessário a partilha deste amor. Eu cito a doença de Alzheimer como uma das mais emblemáticas e marcantes, porque na evolução da doença há inicialmente uma revolta, uma negação
um não entendimento da família, por que o pai, aquele centro, aquela pessoa afetiva ou aquela mãe está assim, esquecendo, perdendo suas capacidades, ficando cada vez mais dependente. E no decorrer desta evolução, ela fica alienada mentalmente, ela já não reconhece mais aquele marido, já não sabe mais que o pai, que o filho é o filho e não o empregado, o jardineiro, seja o que for. Isso vai mexendo imensamente no sentimento. Porque não é só o esquecimento, mas as alterações comportamentais que vêm junto. O amor muitas vezes é trocado por desconfiança. Aquela filha passou a ser, no entendimento, aquela mãe ladra, que está querendo roubar dela alguma coisa. A empregada passou a ser, que cuidadora de muito tempo, passou a ser alguém que está querendo roubá-la, fazer o mal a ela. Então, há muitas alterações físicas e comportamentais na evolução da doença de Alzheimer que mexe demais com o sentimento, porque envolve as pessoas dia a dia no cuidado, que não se restringe a uma noite mal dormida. A noite passada eu não dormi bem porque meu filho estava com dor de ouvido, eu passei a noite em claro, no outro dia eu estou podre, de cansado, irritado, sem paciência. Imagine vocês o ato de cuidar, dia após dia, e de partilhar sentimentos. É muito mais complexo, é muito mais difícil, mas é de extrema necessidade para a gente. Então, uma dessas situações humanas que mais exige a prática do amor compaixão e do amor doação é essa patologia, que quem a enfrenta no dia a dia sabe muito bem como é. Isso aqui é um artigo interessante que foi publicado recentemente, vejam vocês, na Sociedade, deixa eu só ver o que diz ali, pela Associação Americana de Sociológica, publicado pela Universidade de Michigan agora este ano. As filhas tendem a cuidar mais dos pais idosos do que os filhos. A quantidade de tempo que as filhas devotam aos pais é limitada por fatores como trabalho e família. Já a dedicação dos filhos se justifica apenas pela ausência de outros cuidadores. Como irmãs, os filhos fazem menos esforço quando têm uma irmã. Nós sabemos, gente, que numa família longeva, numa família de muita gente, é a mulher que cuida mais, é a filha que cuida mais. E se por sorte ou azar a filha não casou, ficou solteira, não tem filho, não tenha dúvida que é ela que vai cuidar. Isso culturalmente, socialmente ainda se vê. As filhas abraçam mais. Eu tenho 24 anos de geriatria, eu vejo frequentemente esses vários painéis e retratos de quem cuida, acolhe, de quem ama e quem rejeita, quem não aceita, quem não tem condições de trocar afetos. E isso certamente vem lá da tua infância. Se tu não foi capaz de trocar adequadamente os afetos amorosos com teu pai, com tua mãe, com teu avô, com tua avó, quem te criou, fica difícil depois. Tu já passando pelos teus ciclos da tua vida, encarando com as tuas situações, talvez já tendo a tua família, tem que voltar e talvez tem que cuidar da mãe, do pai, da avó ou do vô. Por isso, gente, que é difícil, é árduo, mas é importantíssimo, e o significado da palavra cuidar, ela quer dizer curar. A gente olhar para entender que no momento que a gente cuida com amor, a gente está curando, a gente está ajudando, a gente está procurando curar aquela pessoa. Não necessariamente a cura física, do milagre da cura de um câncer, de uma esclerose, de uma doença degenerativa qualquer. Não, é o milagre da cura, essa cura da alma, das relações conflituosas, dos desajustes fluídicos de outras existências que mais uma vez estamos aqui tentando ajustar. O cuidador é quem assume a responsabilidade de cuidar, de dar suporte, assistir a alguma necessidade da pessoa que está cuidando. Esse cuidador pode ser um profissional da área da saúde? Sim. Inclusive tem até regulamentação para esse profissional, mas na imensa maioria das vezes é a filha, é a esposa, é o marido, são os filhos. Então, há uma necessidade, precisamos dar suporte, precisamos assistir, mas esse ato de assistir, de dar suporte, gente, ele é bastante oneroso, ele desgasta. Tanto é, como diz aqui, que é fundamental que quem cuide, ame primeiro. Tenha tempo, tenha paciência, cuide com carinho. Nada contra, absolutamente, a gente ter amor pelos animais, mas às vezes a gente vê nas redes sociais as pessoas fazendo de tudo para salvar um cãozinho abandonado, mas não dão um passo de perdoar a mágoa que tem desta mãe. E na hora de cuidar,
passa essa responsabilidade para alguém, porque não consegue. Então, é muito complexo lidar com os nossos sentimentos, claro, mas a doutrina e a lei biológica da reencarnação está aqui para nos ajudar a superar isso. Sabe-se, por inúmeros estudos já realizados, que o suporte social, essa questão aqui desse encontro, da crença, dos credos, todos eles são um suporte social que nos ajudam a aliviar esses efeitos estressores e psicológicos que esse trabalho dia a dia de cuidar traz. Então, há muitos grupos de apoio, dentro dos centros espíritas existem, nas próprias casas, sejam quais forem, elas nos ajudam. E esse envolvimento religioso e espiritual que a gente busca, através do entendimento dos porquês das nossas dores, nos dão um suporte imenso, gente, para que a gente suporte, para que a gente ame ao próximo, cuide de quem passa por necessidade, e isso faça parte internalizadamente da minha vida. E se eu faço com a maior naturalidade, eu seria capaz de fazer a estranhos, quanto mais aos meus. Então é importante, e o credo, a doutrina espírita vem ajudar isso. E isso que nós falamos, espiritualidade, que a gente gosta muito de usar essa expressão, ela pode ser entendida assim, ó, é uma busca íntima. Eu busco, pessoalmente, um sentido da minha existência. Não as coisas físicas, isso a ciência explica, mas o sentido da transcendência, da existência, dos mistérios da transcendência, da compreensão desta essência como semente divina que habita em cada um. Eu preciso disso, eu preciso entender por que eu estou nesta vida e me coube cuidar da mãe por 10 anos, ou cuidar do meu filho que nasceu com paralisia cerebral, seja qual for. Por quê? Eu preciso destas respostas, ou desse consolo, desse amparo, que eu vou encontrar inúmeras vezes na espiritualidade. E ela é uma dimensão humana, e pode levar o ser humano ao bem-estar, que é o mais importante, existencial. O bem-estar desta vida, não físico, não conforto, não aquisição de bens, mas o bem da existência, por uma série de caminhos. Essa crença em algo maior que eu, apresentada nessa linda imagem, ela pode nos dar esperança, pode aumentar em nós o otimismo, a esperança, a alegria, e nos dar mais coragem e entendimento para enfrentar as diversas adversidades dessa vida. E a doutrina espírita, especialmente através, então a doutrina espírita, o espiritismo, vem ampliar essa compreensão, gente. Ele vem ampliar um pouco mais a respeito desses compromissos morais que temos, na evolução do nosso espírito, especialmente à luz de leis fundamentais do nosso entendimento. Lei de causa e efeito, lei de reencarnação e lei do livre-arbítrio. Isso é fundamental para que entendamos que nessa existência estamos mais uma vez reunidos nesta família com, mais uma vez, tentando resgatar, corrigir e acertar. E não como castigo, como praga, como maldade que cai dos céus na minha cabeça. A lei de causa e efeito, ela basicamente vai esclarecer para nós que tudo na vida que fizemos por palavras, pensamentos e atitudes lá atrás e atualmente, ela vai corresponder nessa existência aos seus efeitos, tanto positivos quanto negativos. Nós, gente, nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Tanto pelos nossos atos concretos, como pelo que pensamos, pelas nossas atitudes em si. Chico Xavier já nos dizia que ninguém cruza nosso caminho por acaso, e que nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Estávamos falando da lei que atua nas questões morais, estávamos falando da lei de causa e efeito. Ninguém entra na nossa casa, não constitui nossa família por acaso, por erro, por falha. Não há falha. Estamos ali com necessidades coletivas. Por isso, vejam o que ele diz: se hoje estamos inseridos em um contexto familiar, social, religioso, onde entre as mais variadas demandas e necessidades evolutivas desse espírito estiver o ato de cuidar, nós viemos com inúmeras necessidades, das mais diversas. Muitas das vezes, essa grande necessidade que vamos vencer nessa existência está ligado à questão de cuidar, especialmente de um familiar. Se é para nós, como a gente costuma dizer, mas isso é para mim. Então, se é para mim, se é para nós, vamos então entender que a vida, esse contexto todo da existência, ele está nos dando uma grande oportunidade de resgate e reparação.
O ato, então, gente, como diz aqui, nobre de amparar e cuidar de alguém, na quase totalidade das vezes é árduo. A dedicação e outros sentimentos elevados, como o carinho, o amor, o desprendimento, a compaixão e, acima de tudo, precisam ser constantemente reabastecidos, alimentados. Esse combustível do amor precisa constantemente ser reabastecido. E aqui é um momento, nas nossas casas espíritas, no nosso evangelho no lar, nas atividades das mais diversas que somos chamados a executar, nós estamos aprendendo, entendendo do porquê nessa existência estamos inseridos numa família no qual tenhamos que cuidar, ou ser cuidado. Eu quero encerrar para vocês com uma mensagem. Clica ali em cima que vai tocar uma musiquinha. Esse é o convite que o ser humano recebe da espiritualidade maior para se refazer perante as leis divinas, para que possa reconstruir sua vida por meio de novas decisões, novas posturas, ou como provas determinadas pela bondade divina. Sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na vossa marcha coletiva. Vosso alvo é mais elevado que o desta vida material e transitória, pois consiste nesse futuro espiritual que deve reunir-vos todos como membros de uma só família, ao abrigo de inquietações, de necessidades e males inumeráveis. Procurai, portanto, merecê-los por vossos esforços e trabalhos. Já nos alertava, inspiradamente nos dizia Leon Denis. A gente sabe da natureza que a crisálida, que envolve esta borboleta, que será, após romper a crisálida, uma linda borboleta, ela precisa trabalhar para rompê-la. Ela fica alguns dias, quando já está madura, tentando rompê-la. Então a doença, esse ato de cuidar que nós conseguimos fazer com carinho e amor verdadeiros nessa vida, é o que essa crisálida faz. Ela quebra e liberta uma borboleta. E essa borboleta sai voando e ela muda de plano. Ela sai de um plano escuro, transpõe e se liberta. Então que a gente tenha isso em mente. Os nossos desafios são necessários e importantes para nós, seja na forma de doença ou de qualquer outra deficiência transitória, como dizia Chico. A gente precisa vencer. E a gente vence com a ajuda dele. Não tenham dúvida que é com ele. Com a sua palavra, com seu testemunho, a gente consegue. Era isso. Muito obrigado.